Torcida do Vasco pede Emerson Rodrigues e Coutinho no Vasco. A gente vai falar mais ou menos como esses dois mudaram o estilo de jogo do Vasco contra a equipe do Palmeiras. Também sobre a estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Vasco já tem um técnico definido e o grupo vai trazer mais ou menos aqui quem deve ir para o jogo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar do gigante da colina. Eu vou iniciar falando de uma competição que é pra gente ficar bem de olho, que o Vasco vai participar, né? Quem me acompanha aqui desde 2020, sabe que eu sou um entusiasta dessa competição, acompanhei muito, inclusive fazendo vídeos, trazendo destaques dessa competição, que cresceram bastante. Por exemplo, o Joaquim, que hoje era um zagueiro do Santos, que era pretendido por muita gente, jogou muito no Cuiabá por lá, entre outros que cresceram bastante nesse campeonato brasileiro sub-23. E o Vasco definiu a comissão técnica, aquilo que a gente já esperava, e dando crédito aqui ao amigo Emerson Rocha, da Atenção Vascaínos, Ramon Lima, que era o técnico do Sub-17, veio do Atlético para ser do Sub-17 do Vasco, subiu para o Sub-20, com o Rafael Paiva saindo do Sub-20, indo para o profissional, e agora será o técnico no Brasileiro de Aspirantes, Brasileiro Sub-23. E aí muita gente me perguntou, como será o elenco do Vasco para jogar o Sub-23? O Vasco já estreia nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, no estádio Newton Santos. E o Vasco vai ter um elenco formado pelo Sub-20 e por meninos que já estão treinando com o elenco do Vasco no futebol profissional. Por exemplo, o JP é um menino que deve ser utilizado, o Lincoln, o Luiz Gustavo, que são zagueiros, o próprio Matheus, que também treina por ali, o Lucas Eduardo, jogadores que vão ser testados por ali também, o GB, o próprio Ryan pode ter uma oportunidade também de jogar no Sub-23. Então o Vasco vai fazer essa mescla de alguns meninos que já estão jogando no profissional com meninos que estão no Sub-20. E aí vai jogar o Sub-23. O Vasco não formou um elenco Sub-23. Provavelmente no ano que vem o Vasco pode formar. E é excelente esse campeonato sub-23, porque, por exemplo, alguns jogadores deixaram o Vasco porque estouraram a idade. Mas a gente poderia utilizar esses meninos e até para fazer eles crescerem ainda mais, evoluírem ainda mais nesse campeonato brasileiro sub-23. Se a CBF tivesse confirmado lá no início do ano, a gente poderia ter aqui outros meninos jogando. Por exemplo, o Rodrigo, que saiu, entre outros, o próprio Julião. O Vasco tendo esses meninos para poder jogar o Sub-23. E o Vasco também poderia contratar jogadores Sub-23 de outros clubes para poder jogar essa competição. E para mim é uma competição muito interessante. E o Vasco estreia aí contra a equipe do Botafogo. E para mim será um prazer acompanhar essa competição. Estarei acompanhando, o Comentaléu estará acompanhando essa competição, sim. E desejamos todo sucesso aos meninos que estreiam essa semana no Newton Santos contra o Botafogo. Depois tem jogo contra o Atlético, tem clássico contra o Fluminense também, enfim. Os meninos terão agenda cheia aí no Campeonato Brasileiro Sub-23. E falando do profissional, o time não treinou hoje, nessa segunda, treina nesta terça, volta aos treinos dessa terça. E a grande discussão é o seguinte: Emerson Rodrigues e Coutinho merecem ser titulares. Emerson Rodrigues, eu já falei aqui, eu já fiz análise, eu já tô cansado de falar isso, né? Já fiz análise do Emerson Rodrigues. É um cara que é muito útil ao elenco do Vasco. É um jogador que pode não ser o melhor tecnicamente. Ele tenta seus dribles, mas ele não se esconde. Ele já entra no jogo tentando dar um passe ali para o Verrete fazer um gol, né? Que o Gustavo Gomes acaba afastando com o chute. É um cara incisivo. É um cara que vai para cima. É um cara que, querendo ou não, ele faz com que o lateral olhe e fale assim: pô, olha, tem um cara aqui que vai buscar o drible. Tem um cara que vai para cima. Então o Emerson Rodrigues é esse jogador. Outro jogador que mudou, e aí até o Rafael Paiva falou sobre a questão de utilizá-lo, é o Coutinho. Entrou muito bem.
Coutinho, além daquele lance que tá rolando aí, Coutinho driblando, colocando bola entre as pernas, o Coutinho uma dinâmica a esse meio de campo do Vasco que não foi dada pelo próprio Payet. Por exemplo, você vê que o Coutinho baixou diversas vezes. Eu tô vendo muita gente defendendo a tese do Vasco jogar com um quarto homem no meio de campo. Mas eu digo, não é necessário. Se o seu meio campo consegue buscar e fazer com que esse jogo saia de trás. O problema do Vasco é que o Payet não consegue dar essa questão de vir até o fundo jogar ou preencher o meio de campo. O Payet joga muito jogando pelo lado esquerdo, às vezes ali se batendo com o próprio David. E o Coutinho não. O Coutinho circula muito bem. Essa é a diferença do Coutinho. E por isso o Vasco ganhou essa dinâmica. Com a entrada ali do Coutinho, você vê que o próprio Culcão avança um pouquinho mais no momento que ele entra em jogo. Antes, o próprio Sforza já busca já um entendimento. Então há uma diferença. O meio de campo começa a se aproximar. O Coutinho fez isso. O Rafael Paiva deixou claro que vai utilizar o Coutinho, mas que vai obedecer toda a questão de o Vasco ter um planejamento com o jogador, até para não estourá-lo. Mas eu digo uma coisa. Volto a dizer o que eu falei antes do Coutinho jogar no Vasco, antes do Coutinho fazer essa partida contra o Palmeiras, quando muita gente criticava o Coutinho. Volto a dizer e volto a afirmar o que eu disse há meses atrás. O Coutinho em forma, ele sobra. O Coutinho tem muita qualidade. E eu falo isso mesmo quando tinha gente chamando o Coutinho de mercenário, que Coutinho veio aqui só para passear. Eu falo isso há muito tempo. E vocês que estão nas nossas lives, vocês que estão assistindo os nossos vídeos, sabem disso. Coutinho em forma, ele vai sobrar. E é isso. Trata o Vasco, ter uma dosagem, saber o momento certo de jogar o jogador, colocar ele em campo para ter mais tempo, saber o momento certo que, olha, tá na hora do Coutinho sair. O Vasco tem que dosar isso muito bem. Porque tem um grande jogador no seu elenco. E ele informa, ele faz a diferença. E o Vasco precisa disso. Jogadores que façam a diferença. E ele no meio de campo do Vasco, eu tenho certeza que o Verrete vai ser mais bem servido, que os jogadores de lado serão mais bem servidos, e as jogadas de qualidade vão sair. A gente tem 2 passes ontem que os jogadores não entenderam, a falta de entrosamento. Ele dá um passe pro Verrete, e se o Verrete está entrosado com o Coutinho, ele sai ali, faz o facão, sai na cara do gol. O próprio David, ele toca a bola pro David e o David não entende. Então falta esse entrosamento também. E acredito que o Coutinho vai ajudar bastante esse time do Vasco no restante da temporada. Então é isso, gente. Agradeço imensamente a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Se inscreve se você não é inscrito. Dá uma moral. Só explicando mais uma vez que teve gente que às vezes não viu aqui. A gente mudou a nossa dinâmica de vídeos. Agora a gente tem vídeos curtos e um vídeo só longo. A gente está mudando aí para que a gente possa trazer e acompanhar mais públicos, para a gente possa trazer um conteúdo mais dinâmico para vocês. Fica melhor a gente não ter 2 vídeos tão longos. A gente tem um vídeo longo e mais vídeos durante o dia. Então, agradeço a você que está nos ajudando. Se você gostou dessa nova dinâmica do Comenta Léo, deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu. Tamo junto.